Fala galera, tudo bem com vocês? Olha, hoje eu vou dar uma dica super legal. Como fazer aqueles tão famosos pincelzinhos ou canetinhas de uma maneira fácil, rápido e que o seu cliente vai gostar. Eu sou o Bruno Carvalho e esse é o Geração Detailer. Fique comigo! Bom galera, esse aqui é o risco que a gente vai trabalhar. Primeiro passo, você deve identificar se de fato é um arranhado que removeu o material. Porque tem alguns casos que é a própria marca de borracha, de plástico, que ficou na superfície do verniz. Então você pega um composto polidor, faz ali um polimento naquela área e você vai identificar. Se sair, realmente foi alguma coisa superficial. Se não, e aí você vai identificar que há realmente uma remoção de material, aí é esse tipo de risco aqui que eu vou dar a dica para você como vai fazer. O outro passo é identificar a cor do carro. Hoje em dia é muito fácil você pesquisar na internet, por exemplo, qual que é a cor do New Fiesta 2015. Então vai aparecer lá. Nesse caso aqui a gente está falando do prata Dublin. Então esse camarada aqui é uma cor que a gente consegue aí nas casas de tinta. Você pode comprar lá um 1/8 e você vai conseguir fazer esse preenchimento aí. Independente da cor do carro, qualquer casa de tinta vai te ajudar você a identificar qual é a cor do seu carro ou do carro que você quer trabalhar. Então vamos lá, o que a gente vai precisar de fazer? Primeiro, a gente vai pegar uma flanela e aqui um Revelax, ou então qualquer outro tipo de composto aí que vai fazer uma limpeza na peça, tá bom? Então a gente vai passar aqui, ó, pouca coisa, fazer a limpeza. Isso garante que a gente vai remover qualquer tipo de substância oleosa, cera que possa ter ficado ali dentro do risco, para haver uma melhor fixação da tinta. E depois a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar o nosso pincel. Esse pincel que eu compro em papelaria, eu pego sempre o mais fininho, pego uma tesourinha e elimino aqui, ó, metade das cerdas dele. Então eu abro aqui, corto um excesso e fico só com essa pontinha. Obviamente vai depender do tamanho do risco. Como esse risco aqui é um risco de um grau pequeno, a gente vai usar esse pincel mais fininho aqui. Depois eu faço o seguinte, eu coloco um pouquinho da tinta em um copo plástico, lembrando que esse plástico aqui, ele é o PP, né? Então verifique na parte de baixo do copo qual é a resistência desse material. Por ser um plástico PP, ele é resistente a solvente e a tintas. Então, ou seja, é fácil trabalhar, depois que você acaba de usar, você pode descartá-lo sem problema nenhum. Então a gente vai fazer o seguinte, vai molhar a ponta do pincel na tinta. Eu gosto muito de fazer um teste aqui, ó, de repente de coloração, de pigmentação, para saber a densidade da tinta. Se você precisar de uma tinta um pouquinho mais grossa, de repente a tinta ficou rala, você deixa a tinta no copo, deixa ela ali descansando de 5 a 10 minutinhos, ela vai dar uma concentrada, vai evaporar um pouco aí do solvente, do thinner, e aí ela vai ficar melhor para fazer esse tipo de trabalho aqui. Isso serve para qualquer tipo de cor e para qualquer tipo de tinta. Se for nesse caso aqui poliéster, é mais interessante a gente fazer isso, deixar ela descansando um pouquinho. Se for no PU, no poliuretano, você pode já usar assim que abrir a tinta, porque as tintas PU são mais consistentes, mais grossas um pouquinho. Em alguns casos é necessário até fazer uma diluição dela. Beleza? Então vamos lá? Olha só que legal, gente. Eu vou dar um zoom aqui só para vocês verem a gravidade do risco ali à medida que eu for fazendo o preenchimento aqui para ficar mais legal. Então esse aí é o camarada. A gente vai fazer o seguinte, mais uma vez, vamos buscar a tinta aqui, ó. Tira o excesso do pincel aqui na beiradinha do copo. E vamos lá, escolha um lado, de repente assim, a parte mais grossinha, onde o pincel está com um pouco mais de tinta, e vai depositando a tinta ali, ó, e com a pontinha do pincel você vai deslocar o material aqui, ó, os pigmentos da tinta. É muito bonita essa tinta, tem bastante alumínio. E aí mais um pouquinho. As partes mais finas, interessante é esse aqui, ó, você pegar, tira o excesso, dá uma rodadinha no pincel, porque assim você consegue colocar a tinta apenas dentro do machucado, você evita fazer com que a tinta venha para a superfície aí fora do arranhado. Em alguns casos, a gente pega aqui alguns preenchimentos todo borrado, com muito excesso de tinta, não é legal. O legal é realmente a tinta ficar só dentro do risco.
Obviamente aqui vai ser a primeira mão, em alguns casos a gente dá aí de 2 a 3 demões de tinta. Mas ó, note que já vai ganhando uma nova visibilidade aqui para essa área com a coloração dessa parte preta aqui que o risco deixou. Bom, então aqui está concluindo a primeira mão. A gente vai aguardar uns minutinhos enquanto ele vai secando ali, para a gente aplicar a segunda mão. Só um minutinho. É o minutinho mais rápido que a gente tem, não é verdade? Olha só, então aqui a gente já consegue observar uma grande diferença, né? Imagina aí no início do vídeo como estava essa área aqui e agora como está ficando. E detalhe que ainda é a primeira mão. Então a gente vai fazer a aplicação da segunda mão e aí você acompanha como vai ficar o resultado aí. Bom, gente, concluída aqui a segunda mão de tinta, a gente vai fazer agora o acabamento ali desse preenchimento. Eu gosto muito, e essa aqui é uma dica de ouro para vocês, de utilizar esse thinner aqui, é um thinner para retoque. Esse thinner que você encontra nas casas de tinta, qual que é a função dele na pintura? Ele é um thinner que vai fazer a fusão do novo verniz que você está aplicando ali com o verniz que já está na peça. Então ele faz uma fusão ali dos dois componentes. Tem materiais pesados nele para facilitar esse acabamento aí na hora da emenda do retoque. Esse thinner ele é legal porque a gente vai diluir um pouquinho daquela tinta que a gente estava usando para fazer essa última aplicação. Assim ele vai deixar o acabamento do risco ali mais uniforme. Dá um pouquinho de trabalho, mas eu tenho certeza que no final aí o resultado é bem satisfatório, tá bom? A gente pode usar a própria tampinha da lata de thinner. Coloca aqui, ó, um pouquinho, dá uma olhadinha do pincel que já está com um pouquinho de tinta e a gente vai passar, ó, bem de levinho na superfície ali da última mão de tinta. Ele ajuda também a tirar o excesso de tinta que ficou talvez em volta do risco. E tá aí. Vou colocar o antes e depois aí para você ver como é que ficou esse trabalho aí. Próximo vídeo com mais dica daqui a pouquinho. Valeu, galera. Se liga aí.